Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação, hoje nesse sábado da 32ª semana do Tempo Comum, um dia votivo à Virgem Maria e será por sua intercessão que iremos compreender o Evangelho de hoje, no qual Jesus explica ao nosso coração o que significa a virtude da perseverança. De fato, a primeira coisa que ele lança a nós é dizer que se existe perseverança no coração humano, é porque existe fé aí dentro. E se não existe perseverança, é porque não existe fé. Então, a perseverança é fruto da fé. As duas virtudes, né, são dom de Deus, são infundidas em nosso coração, mas essa perseverança é sinal de que a fé está lá. E quanto maior a perseverança, maior a fé plantada. Quanto maior a perseverança, maior a vida de fé que existe nesse coração. É como se fosse uma virtude que surge da própria fé, mas que vai fazer cerca em torno dela para que ela cresça, lance raízes, estenda-se e possa gerar os frutos pretendidos por Deus ao nos dar o dom da fé. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que o nosso coração seja perseverante e que se mantenha em nosso coração toda a fé que o Senhor deseja. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos, Senhor, que nos dê perseverança, pois em um mundo de várias adversidades, muitas vezes acreditamos que são elas, são as dificuldades, são as perseguições, são as maldades do coração do homem que vão fazendo com que a nossa fé suma, mas não é bem assim. O Senhor mesmo nos preveniu de que neste mundo haveríamos de ter aflições, né? Mas que o nosso coração deveria estar enraizado em vós e que estarias conosco durante todo o tempo. Portanto, Senhor Jesus, nós confiamos nisto. Esta é a nossa fé. Ela tem perseverado. Estamos aqui para vos ouvir. Dai-nos então perseverança, Senhor, para manter a nossa fé sempre acesa, sempre viva e cheia de frutos, né? E que apesar das adversidades, não sejamos nós, de coração frio, apegado, cheio de pecados e paixões, que abandonemos aquilo que o Senhor nos deu para viver. Então, vos pedimos isso por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, cuja fé heróica foi capaz de dar um sim tão grandioso a Deus, que, como fruto de fé, nos deu a vós, nosso Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, o Evangelho hoje está em Lucas 18, versículos de 1 a 8. E diz assim, ó: Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre esta terra? Ou seja, que bonita essa parábola, né? Jesus dá aqui o entendimento até sobre a nossa consciência humana, né? Então, nós que somos maus, né, como este juiz que é mau, a gente vê na perseverança, na persistência, às vezes até um defeito. A gente muitas vezes se acha sendo um peso para a vida do outro, ou acha que o outro é na nossa vida um peso, principalmente quando a gente não quer cumprir alguma coisa que a gente sabe, lá no fundo, é necessário, é justo que a gente realize, né? Então, desde criança,
a gente acha pesado praticar a justiça. Quando nossa mãe nos pede uma coisa, nosso pai nos pede alguma coisa. Mas veja, qual é o sinal desta injustiça no coração humano? Por que que somos injustos? Por que que há essa maldade em nós? Justamente pelo que o juiz fala no exame de consciência que Jesus aponta para nós. O que que o juiz disse? Eu não temo a Deus. Ou seja, eu não só não tenho temor da justiça divina, como também eu não temo perder amizade com Ele. Eu não temo perder comunhão com Ele. Eu não tenho a virtude do temor de Deus. Essa virtude do temor de Deus é mais uma que cresce assim que a gente tem fé. Então a gente tem fé, descobre a maravilha de Deus, descobre como é bom estar em comunhão com Ele, e aí a gente teme perder, sair dessa comunhão por causa do pecado, por causa da morte, por causa do desvio de vida. E também, na justiça, a gente procura estar, né, em condições de comunhão. Mas esse juiz não teme a Deus. E muitas vezes também nós não. Então é por isso que às vezes praticar o que é justo a nós é pesado. É impossível, né? E é por isso também que depois de uma vez que nós aderimos ao bem e à verdade, a gente também não tolera as injustiças, né? Como para nós esse juiz é uma pessoa intolerável, também um dia éramos, quando nós não queríamos praticar o que é bom a Deus, né? E ele não respeita homem algum, ou seja, ele também não respeita a persistência, o homem de fé, o homem que deseja a verdade, né? Ele não é nenhum, nem o iníquo, nem aquele que é são. Esse juiz não respeita ninguém. Então, muitas vezes, essa falta, né, de fé em nós vai nos fazer ter esse tipo de comportamento, que é o quê? Não ter o temor de Deus e não temer também, né, os homens, ou seja, não ter respeito, não ter admiração, não ter carinho, não ter amor. Então, meus irmãos, a fé inaugura em nós algumas virtudes extremamente essenciais. Quando a gente passa a ter fé, Deus nos ilumina na razão, no entendimento, nos fazendo querer buscar a justiça e o que é bom. Aí eu me afasto do que é mal, do pecado, do erro e assim vai. Ótimo, perfeito. Eu passo a ter o temor de Deus, que é o temor de voltar à situação antiga, de morte e de pecado. Eu passo a respeitar os homens, eu passo a ter por eles empatia, a ter amor, a ter caridade, né? Então, sem a fé, esses passos aqui que Jesus fala, né, que não estão no coração do juiz, eles também não surgem em nosso coração. Já o coração da viúva, né, é um coração de fé, é um coração persistente, é um coração que teme a Deus e é um coração que respeita até mesmo a autoridade dada àqueles que estão em iniquidade. Ela vai lá no juiz e pede para o juiz que ele faça algo bom. Veja como a humildade, a prontidão, a persistência, né? E o reconhecimento da necessidade de pedir, de rezar, de clamar e de nunca desistir. É exatamente isso que Jesus fala no início da parábola. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar e de nunca desistir. Então essa mulher tem uma fé muito grande. E essa fé já deu sinais de algumas coisas, algumas virtudes a mais. Então, em algum ponto da vida dessa mulher, dessa viúva, ela compreendeu ser amada por Deus, compreendeu a necessidade de abandonar seus pecados, compreendeu a necessidade de rezar, compreendeu a necessidade da humildade, da ação de graças. E ela reconhece o que é bom, porque ela vai pedir ao juiz o que é bom, né? É isso que nós devemos esperar de Deus e de qualquer um, é que se realize o bem. E aí ela pede para que seja feita a justiça. E aí aquele juiz é vencido pelo cansaço. Ele não se converte, ele é vencido pelo cansaço. E ele finalmente, depois de tanta insistência da mulher, ele decide fazer o que é bom, porque até então ele estava convencido a fazer o que é mal e a negligenciar o que é bom. Então, muitas vezes, quando nós estamos no erro e na falta de fé, a gente faz essa dupla obra. A gente só pratica o que é mal e tem relutância a aderir ao bem,
a verdade, a justiça. Então isso é grave, isso é gravíssimo, né? E aí Jesus fala de si, né? Jesus fala de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, né? Que gritam por ele noite e dia, os fará esperar? Eu vos digo que não, que fará justiça bem depressa, porque Deus é bom. Deus já está resolvido em fazer na sua vida o que é bom. Deus já sabe o que você precisa. Portanto, toda oração tem resposta, conforme aqui diz o Senhor. Então, a resposta dada em oração será: sim, com certeza, eis aqui o bem desejado por mim e por você. Então, Deus dá. Ou não, isto não é bom, isto não é justo. Dá uma revisada aí no seu pedido. Eu vou te dar a graça agora de você entender, pelo meu não, que o que me pedes é injusto. Ou ainda, agora não. No momento, vosso coração não é capaz de receber essa graça. Eu vou te dar outras graças, como a gente viu chegando aqui. Temor de Deus, fortaleza, né? Empatia, piedade. E aí em seguida eu te dou o que você me pede. Que aí sim vai ser vinho novo em odre novo. Você vai suportar receber essa graça. Então, sempre Deus responde às nossas orações. No tempo oportuno, conforme faz o bem e o bem maior e absoluto. Então, sim, meus irmãos, a fé é eficaz. Ela gera frutos, ela gera virtudes. Mas a perseverança é aquilo que deixa a fé cercada, protegida e enraizada em nosso coração. Quando não há persistência, quando não há oração, quando não há luta para persistir na fé, realmente a fé se esvai. Então é tanto que Jesus fala assim, ó, mas apesar de Deus fazer justiça bem depressa, o Filho do Homem, né, encontrará quando vier fé sobre a terra, ainda encontrará sobre nós o lampejo do amor, o lampejo da verdade, ainda encontrará em nós acesa essa centelha, ou essa centelha terá se esvaído. Por quê? Porque as preocupações do mundo abafaram a fé, porque o demônio foi lá, como uma ave, roubou aquela semente plantada em nosso coração, ou porque não houve persistência, não houve perseverança, não houve luta para rezar e para nunca desistir daquilo que Deus semeou em nós. Pois é, meus irmãos, Deus semeou em nosso coração para o nosso cuidado. Então, um fruto essencial da fé é a perseverança, é a persistência. Que nessa persistência, então, hoje, você viva e defenda a sua fé. E por meio desta fé, todos os frutos devidos, né, da oração chegarão ao seu coração. Que o Senhor infunda sobre vós diversas graças, sobre você e a sua família. Um grande abraço, Deus abençoe, bom fim de semana e participe amanhã da Santa Missa. Um cheiro.